Por que que o estudo da teologia não é bom para um cristão? A resposta mais simples é que Deus não é conhecido pela inteligência, pelo estudo, mas Deus é conhecido pela fé. Se Deus fosse conhecido pelo estudo, ele seria injusto com aqueles que não podem estudar. Então Deus é conhecido pela fé. E os grandes teólogos, como Saulo de Tarso, também podem conhecer a Deus, desde que desça do pedestal e se iguale aos demais cristãos. Atos 4, verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nós defendemos a educação em termos de profissionalismo, em coisas naturais, para você estudar, ser médico, ser bem-sucedido na vida material. Mas espiritualmente somos completamente contra você buscar entendimento humano para entender a Deus. Essas pessoas de Atos 4, verso 13, reconheceram que Pedro e João tinham estado com Jesus justamente porque eram indoutos e sem letras. O que maravilhou eles foi exatamente isto: pessoas que não têm letra, mas falam palavras poderosas. Este é o sinal que essas pessoas têm estado com Jesus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sabedoria não é você entender de hermenêutica, escatologia, ser bacharel, apologético, PhD. Sabedoria é você baixar a cabeça e dizer amém para o que a palavra de Deus diz, por mais que aquilo não tenha lógica científica, mas se foi o seu Deus que falou, você diz amém. Paulo era teólogo, ele diz que aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas depois que Paulo caiu daquele cavalo no caminho de Damasco, mas o que ele passou a pregar depois disto foi: o evangelho que agora eu prego, não aprendi de homem algum. Ou seja, não é o mesmo que aprendi de Gamaliel, mas aprendi da revelação de Deus. Gálatas 1, verso 11 e 12. Neste versículo, Paulo mostra que abre mão de tudo que aprendeu com Gamaliel, tudo que aprendeu do curso de teologia. Com estas palavras, Paulo mostra que está descendo do pedestal e se anivelando aos iletrados Pedro e João, de Atos 4, verso 13. Paulo declara que antes, quando ele aprendeu de homem, de Gamaliel, ele perseguia a igreja de Deus. Gálatas 1, 13 e 14. Ouviste certamente da minha conduta de outrora, ou seja, quando eu pregava o que Gamaliel me ensinou, no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus. Então aqui está a primeira dica: por que você não deve estudar teologia. Quando você estuda a teologia, você se torna perseguidor do povo de Deus. Porque você, depois que chega a esse degrau de estudo, você não acredita que Deus pode falar ao iletrado. Então você passa a humilhar o iletrado. Você passa a perseguir o iletrado. Dizer que ele não deve ensinar como fizeram com o irmão Brana. Disseram que ele não podia ensinar porque ele só tinha a 5ª série. E por causa disso, o irmão N. Baxter e todos aqueles irmãos perseguiram o irmão Brana. Aí está o perigo de se tornar um teólogo. Você pode se tornar um demônio perseguidor dos filhos de Deus. Quando Deus quer falar é com os seus pequeninos mesmo. Depois que Paulo parou de olhar para as coisas espirituais através dos olhos teológicos de Gamaliel,
Ele começou a enxergar as coisas espirituais, como Pedro e João, os iletrados de Atos 4:13. Gálatas 1:15 e 16. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho. Pedro batizou em Atos 10, 47 e 48 em nome de Jesus Cristo. Paulo, em Atos 19, verso 5, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo sem ter aparelho celular, para ligar um para o outro e perguntar como estavam batizando. O Espírito Santo tirou Paulo do pedestal e igualou ele a Pedro, mesmo sem necessidade de um ensinar o outro. Um pobre teólogo que está na posição de Paulo antes, quando era perseguidor da igreja, me mandou um comentário. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 34 e 1 Timóteo 2, 9, 11 e 12 que a mulher não deva ensinar na igreja. Eu tenho pregado isso e tenho provado que não é eu que tenho dito, não é Brana que tem dito, é a palavra de Deus que tem dito. O teólogo perseguidor da igreja do Deus vivo me mandou este recado. Tem pastoras que pregam 1000 vezes melhor do que pastores bramitas. Inclusive você, kkk. Mulher não pode anunciar as boas novas no púlpito? Diz aí pra mim, Rubson leigo. Não pode. Não sou eu que digo. A Bíblia diz que não pode. Você está vendo o Espírito? Ele não quer saber se a Bíblia diz ou não. Ele simplesmente não crê no que ela diz. E a Bíblia não diz, a mulher esteja calada na igreja, não permito que ela ensine. Mas se ela pregar melhor que o Rubson, ela pode pregar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia simplesmente diz, a mulher esteja calada nas igrejas, não permito que as ensine. Ruth e Esther não eram pregadoras. Nem existia igrejas cristãs no tempo de Ruth e Esther. Paulo está dando um ensinamento que mesmo que houvesse uma mulher pregadora, antes deste ensinamento devia entrar neste ensinamento. Agora raciocine comigo. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não permito que elas ensinem. Porém, se alguma delas pregarem melhor do que o Rubson, então elas podem pregar? Se é desta forma, podemos trazer todos os versículos bíblicos para a nossa própria concupiscência. Por exemplo, não roubarás. Porém, se você for um ladrão mesmo bem esperto, você pode roubar? Então a pergunta que eu faço, o que passa na cabeça de um teólogo? A grande psicanalista que morreu em 1960, Melanie Klein, disse: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Pois é, não dá para ficar no paraíso de Deus, tendo conhecimento intelectual. Porque o homem carnal não pode compreender as coisas do Espírito. Aí você tem que tomar uma decisão. Quer ser um crente ou quer ser um teólogo? Eu prefiro ser um crente.